pessoa que sofre com depressão muitas vezes escuta, né? Por que você tá assim? Você tem emprego, você tem família, você é uma pessoa bonita. E por mais que eu entenda as pessoas que falam isso, porque as pessoas que geralmente estão vulneráveis à nossa volta, elas provocam esse sentimento em nós de querer cuidar, né? Como uma criança, né? Qualquer pessoa que está vulnerável, eu dou esse exemplo da criança, mas qualquer pessoa vulnerável provoca esse sentimento no outro. É natural, nós somos mamíferos, nós temos essa necessidade de cuidar um dos outros, é um impulso natural nosso. E quando a gente sente essa impotência, essa incapacidade de cuidar do outro, isso se torna muitas vezes raiva, né? A gente se sente incomodado com essa nossa incapacidade de ajudar o outro. Mas ao mesmo tempo, isso é um problema também para a pessoa que passa, né, por esse processo difícil que é a depressão, porque muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela tem dificuldade de colocar em palavras aquilo que ela sente. É como a gente vai ver no livro que eu vou indicar aqui para vocês, da Eva Meyer, eu acho que é esse a forma com que pronuncia o nome dela, Eva Meyer ou Meyer, não sei, mas que é uma filósofa e que ela escreve esse livro chamado Os Limites da Minha Linguagem. E nesse livro ela fala justamente, né, a grande tese, a tese central desse livro é justamente essa incapacidade, essa dificuldade, esse limite que a pessoa com depressão tem de descrever o que ela sente, o que é viver com a depressão. Como é difícil ela descrever a falta de sentido no futuro, o vazio, o isolamento e como o mundo perde as cores quando você está depressivo. No livro, ela analisa a própria depressão dela, que ela convive desde criança, e ela traz uma visão subjetiva de quem vive de dentro, de quem olha de dentro a depressão. E isso, né, essa visão subjetiva, como vocês vão ver e como eu vou gravar vários outros vídeos sobre isso, ela é essencial para a ciência que quer falar de psicologia, que quer falar da mente humana. Então, a experiência que ela traz contando como é viver a depressão é extremamente importante de uma maneira científica mesmo, né? Para a gente conseguir compreender a mente humana. E é uma visão que ela traz que muitas vezes falta a ciência tradicional, a medicina que falha em conseguir descrever como acontece, né? Como é estar no corpo de uma pessoa depressiva, que é essencial para você compreender o problema que está acontecendo, né? Por mais que vários outros métodos também sejam úteis, a visão da pessoa que sofre a doença é essencial. E ela faz isso não simplesmente por uma vontade própria, uma ideia da cabeça dela, ela faz isso por causa de um limite da própria ciência e da própria explicação da depressão. Hoje, no mínimo, a gente acredita, né, através de várias fontes da medicina, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, da filosofia, da biologia, a gente acredita que a depressão ela é, no mínimo, multifatorial. Então, ela vem de problemas emocionais, biológicos, químicos, ambientais. Apesar de que a minha visão, né, do que eu acho que hoje explica de forma mais completa os problemas emocionais e psicológicos como um todo, seja a visão da neuropsicanálise, que é baseada na neurociência afetiva. Então eu vou falar um pouquinho mais disso ao longo do vídeo. E sobre esses assuntos eu ainda vou precisar gravar outros vídeos, porque a minha ideia é sempre trazer as coisas aqui de uma maneira mais simples e direta para vocês. Então a tese central do livro é de que a gente tem um limite da nossa linguagem para conseguir expressar aquilo que nós sentimos biologicamente ou que nós sentimos durante um sofrimento como a depressão ou outros problemas emocionais e psicológicos. Essa tese dela é baseada em um filósofo chamado Wittgenstein, que tinha como uma das principais ideias justamente essa ideia, né, essa tese de que a minha linguagem, a nossa linguagem é o limite do nosso mundo. Tudo que a gente consegue expressar e a nossa consciência depende da nossa linguagem, da nossa capacidade de falar, de até onde a gente consegue usar as palavras para falar quem nós somos. Então, se nós somos conscientes porque nós temos linguagem, isso significa que o nosso córtex, que é a parte do nosso cérebro que processa, que cria a linguagem, o raciocínio, o pensamento, que faz cálculos, seria a consciência. Seria isso que nos faria seres conscientes. No entanto, a neurociência afetiva e a neuropsicanálise fizeram descobertas que mostraram exatamente o contrário. Que a consciência não nasce no córtex como a gente acredita e acreditou durante muito tempo.
Por mais que o livro seja muito bom, eu acho que esse é um erro que a filósofa comete. Segundo esse pensamento, se a pessoa tem dificuldade, se a linguagem dela falha, como muitas vezes falha realmente na depressão, o deprimido, a pessoa deprimida, cairia num vazio existencial eterno, num isolamento total do mundo. E de fato, muitas pessoas deprimidas descrevem esse sentimento de vazio e de isolamento no mundo. Mas como eu dizia, a neurociência afetiva e a neuropsicanálise mostram que essa visão ela está errada. E quando a gente compreende o porquê que está errada essa visão, isso muda totalmente a nossa visão sobre os problemas emocionais e psicológicos e também sobre a forma com que a gente lida com analisantes, com os pacientes e tenta curar as pessoas dentro das terapias, dos processos terapêuticos. As descobertas da neurociência afetiva e da neuropsicanálise mostram que, na verdade, a maior parte do córtex é inconsciente, ela não é consciente. A consciência, ela nasce no tronco encefálico, que é o lugar onde estão os nossos sistemas emocionais, ou seja, onde nascem as nossas emoções, os nossos impulsos, os nossos sentimentos são formados a partir desse tronco encefálico. E um dos estudos mais claros que provam isso são estudos que foram feitos com crianças que nasceram sem o córtex. E essas crianças, elas continuavam respondendo normalmente ao mundo através de emoções como alegria, choro, medo. Elas estavam acordadas e respondendo aos estímulos do mundo, mas sem a capacidade de falar, de gerar palavra, de linguagem como a gente conhece. Então isso significa que qualquer pessoa, mesmo não tendo palavras ou linguagem o suficiente para descrever o sofrimento dela, ela sabe de modo biológico, né? Ela sabe no corpo dela, ela sente e ela está perfeitamente consciente, por mais que exista uma falha na linguagem, na capacidade de se comunicar através das palavras. Na visão da neurociência afetiva e da neuropsicanálise, os nossos sofrimentos emocionais e psicológicos, eles nascem da não satisfação quando nós não satisfazemos esses impulsos emocionais que a gente comentou. A neurociência afetiva descobriu que nós temos 7 sistemas, circuitos desses impulsos emocionais numa área primitiva e bastante antiga do nosso cérebro e que é isso que comanda a nossa consciência, é isso que inclusive gera os nossos pensamentos. Eu vou falar mais desses 7 impulsos num próximo vídeo para não ficar tão longo aqui, mas tenta imaginar que essa ideia de que a gente precisa satisfazer as necessidades emocionais, senão a gente fica doente, funciona da mesma forma quando a gente sente fome. Então o nosso corpo ele tem uma necessidade de manter uma energia. E a gente consegue energia, por exemplo, através de alimentos. Quando a nossa energia acaba, existe um sinal de erro no nosso corpo e um sinal é emitido dentro do nosso cérebro de erro, né? Que o nosso corpo, que a nossa máquina aqui está desnutrida. Isso gera um afeto na nossa mente que é a fome. Então a fome é a forma subjetiva da gente perceber a falta de energia, a falta biológica no nosso corpo. Enquanto a gente sente fome, a gente pensa em comida, a gente pensa em como satisfazer esse impulso. Enquanto a gente não come, a gente continua sentindo fome e, portanto, pensando em comida. É a mesma coisa com as necessidades emocionais. Enquanto a gente não satisfaz, o alarme continua ligado, e quanto mais a gente demora, e se a gente não satisfaz, por exemplo, no caso da fome, a gente vai desenvolver alguma doença, sei lá, como a desnutrição. É exatamente a mesma coisa com as necessidades emocionais. A linguagem, as palavras, elas existem para que a gente possa pensar estratégias, como a gente vai resolver esses problemas emocionais e fisiológicos. Então, quando a linguagem falha, não é que acabou, né? Que a gente não tem cura, que existe um limite do nosso sofrimento, que a gente nunca vai conseguir curar. Pelo contrário, significa que a gente precisa conseguir construir novos aprendizados para satisfazer esses impulsos. Então é mais ou menos essa visão que eu tive do livro e a crítica que eu faço através da neuropsicanálise. No entanto, o livro é muito interessante, a forma com que ela narra os sintomas, os sentimentos, como é viver, como é ver de dentro a depressão é extremamente rica e eu tenho certeza que pessoas que passaram por isso vão se identificar muito e também é bastante interessante para todos os psis aí, psicólogos, psicanalistas que se interessarem pelo tema. Então é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem,
Me digam o que vocês acharam do vídeo aqui embaixo, vamos continuar essa conversa aí, que ela pode ainda render muito material e com certeza eu ainda vou gravar muito, né, sobre esse tema e sobre várias coisas aqui que ficaram em aberto, conceitos que são um pouco mais difíceis. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.